Eu recebi alguns pedidos para falar aqui sobre como calcular probabilidades em jogos de futebol. E aí, esse mesmo raciocínio a gente pode usar para jogos de basquete, jogos de vôlei, etc. Então, todo ano é a mesma coisa, as rodadas finais de campeonatos brasileiros, sempre aquele mesmo papo, tal time tem tantos por cento de chance de ser campeão, tantos por cento de chance de classificar para a Libertadores, outro time tem tantos por cento de chance de ser rebaixado. Mas como é que a gente calcula as probabilidades dos jogos? E é isso que a gente vai ver hoje. A gente vai usar um método estatístico que permite a gente fazer isso. Esse é o Esportístico, o canal das análises estatísticas esportivas. Bom, como eu falei para vocês, hoje a gente vai ver um método para tentar calcular probabilidades de vitória, de empate em jogos de futebol, mas é só um dos métodos possíveis, tá? Existem vários outros e, quem sabe, mais futuramente eu retorne a eles em um próximo vídeo. Bom, então antes de começar, vejam só esse dado aqui do Campeonato Brasileiro de 2018, no ano passado. Dos 380 jogos, em 202 o time mandante venceu, ou seja, aquele time que jogava em seu estádio. Ou seja, em 53% das ocasiões. Em 29% houve empate e em 18% o time visitante venceu. Se a gente for fazer essa mesma estatística para os outros campeonatos, para os campeonatos dos outros anos, a gente vai ver que esses percentuais não variam muito. Então eu fiz o mesmo levantamento considerando 10 anos, 10 temporadas, de 2009 a 2018. Então a gente tem que, em 3.800 jogos desses 10 campeonatos, em 50% das ocasiões o time mandante venceu. Em 27% das ocasiões houve empate e em 23% o visitante venceu o jogo. Então, se você, por exemplo, pegar o Campeonato Brasileiro de um determinado ano, sei lá, desse ano aqui, né? Começou o Campeonato Brasileiro, vou apostar todos os jogos, vou apostar que o time mandante vai ganhar todos os jogos. Então, em aproximadamente metade das ocasiões, em 50% das vezes, eu vou acertar a aposta. Se eu apostar que o time visitante vai ganhar o jogo, em todos os jogos eu fizer essa mesma aposta, então mais ou menos em 23% das vezes eu vou acertar. Só que provavelmente vocês não vão ficar muito satisfeitos com esse cálculo de probabilidade, né? Talvez isso não seja suficiente. Porque a gente pode considerar muito mais informações. Eu me lembro de um exemplo do Campeonato Brasileiro de 2018. O Paraná era um time que foi o time que terminou em último no Campeonato Brasileiro, recebeu o Palmeiras. E o Paraná já estava matematicamente rebaixado naquela altura do campeonato. E o Palmeiras estava brigando pelo título. Inclusive o Palmeiras viria conquistar o título, foi o melhor time do campeonato. E então você tinha o duelo do pior time do campeonato contra o melhor, disputado na casa do pior time. Será que a probabilidade desse time, do pior time, ganhar é de 50% porque ele está jogando em casa? Provavelmente não, né? Provavelmente devia ser lá uns 20, 30% de chance de ganhar. E no final das contas o Paraná não ganhou mesmo, né? Até o jogo terminou empatado em 1-1. Então a gente pode considerar muito mais informações. A gente pode considerar a campanha dos times, a gente pode considerar o valor de mercado dos jogadores que estão em campo, a gente pode considerar o número de desfalques dos dois times. Então a gente pode considerar muitas informações para tentar calcular essa probabilidade. Mas como é que a gente vai fazer? A gente vai ficar calculando percentuais o tempo inteiro? Então um time que tem 80% de aproveitamento contra outro que tem 60% de aproveitamento, jogando em casa, com valor de mercado, um time tem valor de mercado tanto contra o outro time tem valor de mercado tanto. Como é que a gente vai calculando esses percentuais? Calcular percentual de time mandante e time visitante é fácil, mas aí à medida que a gente vai colocando cada vez mais variáveis, vai ficando mais complexo. E é para isso que a gente utiliza um modelo estatístico. Eu vou mostrar um modelo aqui que a gente pode até encarar esse modelo como um dos que a gente chama de modelo de machine learning ou de aprendizagem de máquina. A gente chama dessa maneira porque a gente alimenta a máquina, ou seja, o computador, com dados e ele monta um modelo que fornece para a gente as probabilidades. Então eu vou dar um exemplo hipotético aqui, tá? Vamos considerar um time hipotético de futebol, eu vou chamar de time A. Vou chamar de Pacato Futebol Clube, tá? Pacato Futebol Clube. Então o Pacato Futebol Clube, eu quero calcular a probabilidade dele vencer o jogo.
Para simplificar, eu vou considerar só dois resultados possíveis, tá? Eu vou considerar a probabilidade de vitória do Pacato e a probabilidade de não vitória, tá? Já que a gente tem empate e derrota, né? São resultados que correspondem à não vitória do time. Então, tem alguns números aqui, eu vou dar uma olhada aqui, tá? A gente vai começar no modelo com as probabilidades equilibradas, ou seja, 33% de chances de vitória do Pacato, 33% de chance de empate e 33% de chance de derrota. E aí se a gente juntar, se a gente somar, a probabilidade de não vitória é de 66%, tá? Vamos supor que o Pacato vai jogar como mandante, vai jogar em casa. E aí, os números que eu vou mostrar aqui são hipotéticos, tá? Depois eu dou uma ideia de como esses números podem ser calculados. Mas vamos supor que pelo fato dele jogar em casa, a probabilidade dele vencer o jogo aumenta 15%, tá? Afinal de contas, jogar em casa é um fator positivo, deve aumentar a probabilidade dele vencer o jogo. Então, nesse caso, a probabilidade dele vencer o jogo iria de 33% para 48%, tá? E a probabilidade de não vitória ficaria 52%. 48% é um número condizente com aqueles percentuais que a gente viu no início do vídeo, né? Então, agora, vamos supor que a gente vai pegar o aproveitamento dos times nos últimos 10 jogos, tá? Isso, de alguma forma, vai refletir o momento dos times no campeonato. Então, vamos supor que o Pacato Futebol Clube tem 60% de aproveitamento nos últimos 10 jogos. Então, claro, né? Quanto maior o aproveitamento dele naquele momento, a probabilidade dele vencer o próximo jogo aumenta, porque isso reflete a boa fase do time. Então, digamos que ele tenha 60% de aproveitamento até aquele momento nos últimos 10 jogos. E digamos que para considerar esse número na probabilidade de vitória, a gente multiplica esse aproveitamento por 0,3, tá? Então 0,3 vezes 60% dá 18%. Então eu somo ali a probabilidade que ele já tinha de ganhar o jogo, 48%, mais 18%, que dá 66%, tá? Então agora a probabilidade dele ganhar o jogo é 66%. Só que a gente também tem o aproveitamento do time que ele está enfrentando. E vamos supor que esse time tem um aproveitamento nos últimos 10 jogos de 80%. E claro, né, quanto maior o aproveitamento do time que você está enfrentando, é pior para o seu time, né? Afinal de contas, você vai enfrentar um adversário mais forte. Então, quanto maior o aproveitamento do time que você está enfrentando, a tendência é que diminua a probabilidade de você vencer o jogo. Afinal de contas, o time está em um bom momento. Então, com 80% de aproveitamento do time que o Pacato está enfrentando, eu vou considerar também que o peso seja 0,3, só que com sinal invertido, negativo, tá? Então é menos 0,3 vezes 80%, que dá 24%. Então aí eu tenho que diminuir 24% da probabilidade. Então tinha dado 66%, eu vou tirar 24%, dá 42%. Então no final das contas, a probabilidade do Pacato vencer o jogo é de 42%, considerando esses números. Então a gente tem pesos, né? A gente considera pesos, nesse caso aqui, pro fato do time estar jogando em casa, a gente dá um peso também para o aproveitamento do time e também a gente dá um peso para o aproveitamento do time adversário. Só que tem um problema aí nessa abordagem. Qual que é o problema? Bom, vamos supor que o Pacato não estivesse jogando em casa, estivesse jogando fora de casa. Então a gente poderia adotar o raciocínio inverso. A chance dele ganhar o jogo é 33% menos 15% agora, tá? Que aí daria 18%. E aí vamos supor que o aproveitamento dele nos últimos 10 jogos fosse de somente 10%, tá? Só 10%. Então, o mesmo raciocínio, 0,3 vezes 10% dá 3%, então vai ficar 18% mais 3%, 21%. Só que eu tenho que tirar também aquela parte que é referente ao aproveitamento do time adversário. Vamos supor que o time adversário tenha um aproveitamento muito bom de 90%. Então eu vou ter que tirar 0,3 vezes 90%, que dá 27%, né? Então vai ficar 21% menos 27%, que vai dar menos 6%, tá? Isso não faz o menor sentido, você tem uma probabilidade negativa, né? E da mesma maneira, a gente pode ter probabilidades acima de 100% na hora que a gente for somar essas quantidades, tá? Então isso não faz sentido, né? Isso não faz sentido. E por isso a gente adota um procedimento que é calcular uma função
desse valor. A gente pega esse menos 6% e passa uma função que a gente chama de função logística, tá? Eu vou colocar a fórmula aí, tá bom? Função logística. Essa função logística vai ter como resultado um número entre 0 e 1, sempre, tá? Então, o procedimento de calcular os pesos para cada quantidade e depois passar essa função logística para calcular a probabilidade, a gente chama de regressão logística. E existem métodos para calcular esses pesos, tá? O que a gente faz, a gente pega, nesse caso aqui, no caso de campeonatos, a gente pega dados de jogos passados, coloca no computador através de um software especializado, específico para isso, e ele vai calcular esses pesos através de procedimentos de otimização. E por isso que a gente chama esse tipo de modelo de machine learning, de aprendizagem de máquina, porque a máquina, o computador, aprende à medida que a gente informa os dados para ele, tá? Então a gente alimenta o computador com essas informações. A gente pode alimentar com muitas informações, tá? A gente pode alimentar o computador com informações como se o time joga em casa ou não, o aproveitamento dos times, como eu já mencionei, o valor de mercado dos jogadores, se os times têm desfalques e várias outras informações que sejam relevantes, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Tá bom, antes de passar, por exemplo, se a gente quiser calcular, por exemplo, a probabilidade de empate, a gente utiliza o mesmo raciocínio. Então a gente tem a probabilidade de vitória do Pacato Futebol Clube e a probabilidade de empate. E para ter a probabilidade de vitória do outro time é só fazer 100% menos essas duas probabilidades, né? Então eu vou dar um exemplo, né? Eu peguei os dados do Campeonato Brasileiro de 2016, tá? Eu peguei porque já estava tabulado no meu computador, estava fácil de acessar, então eu utilizei esses dados. Eu peguei os dados até a 35ª rodada, tá? Lembrando que o Campeonato Brasileiro tem 38. E são nessas últimas rodadas que começam a aparecer aqueles cálculos de probabilidades dos times serem campeões, serem rebaixados, etc. Então eu peguei os dados até a 35ª rodada e coloquei num software, que é o software R, tá? Um software gratuito, talvez o mais utilizado na área de estatística, e pedi o procedimento ali, né, de regressão logística. E os pesos calculados foram os seguintes. Então esse peso para o time ser mandante é de 0,33, o peso para o aproveitamento do time mandante nos últimos 10 jogos é de 0,48 e o peso para o aproveitamento do time visitante é de menos 1,04. Vamos supor que o time mandante tenha aproveitamento de 40% nos últimos 10 jogos e o time visitante de 60%. Né? Se a gente fizer a conta, o número final vai dar menos 0,11. Tá? Menos 0,11, eu estou arredondando esse número. E aí, passando aquela função logística, calculando a função logística aplicada nesse número aqui, a gente vai ter 0,47, ou seja, 47% é a probabilidade de vitória do time mandante. E a gente pode variar esses números, né? Por exemplo, o aproveitamento do time mandante é 70% e do time visitante é de 40%. Isso vai dar uma probabilidade de 56% de vitória para o mandante, tá? E se a gente quiser calcular a probabilidade de empate, é só a gente fazer o mesmo procedimento, tá? Mesmo procedimento. Eu tenho o empate como resultado e a vitória de qualquer um dos outros times como outro resultado. E aí eu vou ter pesos diferentes e aí eu calculei, nesse caso, eu tenho uma probabilidade de empate de 27%. E a chance de vitória do time visitante, né, do time adversário, vai ser de 100%, menos 56%, menos 27%, dá 17%. Tá? Então é mais ou menos esse o raciocínio, tá bom? Eu só quis passar a ideia. Claro que muitas contas são necessárias para calcular esses pesos. Então isso aqui é só para a gente ter uma noção e ter uma ideia do método que pode ser utilizado. Como eu falei, existem outros métodos, esse é somente um deles, talvez um dos mais conhecidos, né? Então, claro que a gente, como eu já mencionei, e é o que usualmente se faz, outras informações são consideradas, tá? Valor de mercado dos jogadores, número de desfalques, se o time está se o time está há muito tempo sem jogar, ou se ele jogou faz poucos dias, se ele está dando prioridade para uma outra competição ou não. Então tem várias variáveis que a gente pode considerar e dar peso para cada uma. E o bom é que o próprio procedimento ele calcula esses pesos para a gente, tá? O método aí de regressão logística faz isso. Então, em algum outro vídeo eu volto a falar de como
como a gente pode calcular essas probabilidades por outros métodos. Existem métodos que tentam prever o número de gols dos times, não só se vai vencer ou empatar, mas também o número de gols. Então são métodos um pouco mais elaborados que mais futuramente eu volto a falar deles, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que isso tenha esclarecido, tá? Tenha dado uma ideia para vocês de como utilizar essas ferramentas estatísticas para calcular probabilidades em jogos de futebol, e obviamente a gente pode aplicar o mesmo raciocínio para os outros esportes, tá bom? Então é isso, gente. Deixem aí seus comentários, suas opiniões, suas sugestões. Não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. Eu sou o Daniel Takata e esse é o Esportístico.